A palavra de ordem hoje é maturidade, quando nós somos desafiados a deixar as coisas de criança, as atitudes infantis e avançarmos para a capacidade de tomarmos boas decisões, termos discernimento entre decidir entre o bem e o mal e nos submetermos, sim, à vontade de Deus para a nossa vida, para a nossa família e nosso ministério. Essa palavra desafiadora está no livro de Hebreus, capítulo 5, do versículo 11 até o versículo 14, que vai nos dizer assim: quanto a isso, temos muito que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Embora a esta altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Há uma citação do Stanley Jones que eu achei muito interessante e ele vai definir bem sobre a fase da criança, a fase do adolescente e a fase adulta. Abre aspas, ele vai dizer assim: o primeiro estágio, a dependência, o estágio da infância, é um estágio necessário no qual a criança recebe a experiência do passado e aceita o que é transmitido. É o estágio da receptividade. E Jesus disse que se você não se tornar como uma criança, tornar-se receptivo, não poderá entrar no reino de Deus. A primeira lição da criança é obedecer de modo receptivo. Então, vem aquele difícil segundo estágio, difícil para os pais e para a criança, o estágio da independência, que ele chamou de adolescência, que também chamamos. A criança agora, em desenvolvimento, quer espaço suficiente para se desenvolver, para ser uma pessoa por si mesma, para dar expressão à sua personalidade, para cometer seus próprios erros e para sofrer as consequências ou colher as recompensas. Às vezes, os pais querem manter uma atitude repressiva de autoridade e a criança se torna rebelde. Em outras, a criança se rebela e não quer obedecer a ninguém além de si mesma. Alguém definiu a adolescência como um período de loucura temporária. Citei isso em uma reunião e uma mãe se aproximou de mim e disse: essa foi a coisa mais esperançosa que você disse. Eu pensava que a adolescência fosse um período de loucura permanente. Ela estava lidando com um adolescente e sabia bem o que era isso. Mas depois que se ganha independência, descobre-se que ela não é tão boa quanto se imaginava. Você deseja ser interdependente, relacionar-se com outras pessoas de modo prestativo, estabelecer relacionamentos corretos. Isso é maturidade. Na maturidade, você perde sua vida para achá-la novamente. Algumas pessoas nunca se tornam maduras. São sempre adolescentes, sempre insistindo em seus direitos, seus lugares, seu ego no centro de tudo. Podem ter 16 ou 60 anos, mas nunca crescem. São imaturas. Um juiz especialista em relações familiares disse que a maior causa do divórcio é a adolescência emocional. Pessoas que nunca cresceram emocionalmente. Elas nunca conheceram a alegria de se render a algo além de si mesmas, de salvar a vida ao perdê-la. Fecha aspas. Achei muito interessante o estudo do Stanley Jones, porque define bem, inclusive, a palavra de Hebreus, que vem trazendo uma apreciação ao fato
que eles ainda precisavam tomar leite como crianças, porque não podiam ainda tomar ou comer um alimento sólido. Jesus também repreendeu os seus discípulos no capítulo 16 de João, versículo 12, quando ele disse: Eu tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não o podem suportar agora. Mas, quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvi e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Veja bem que, assim como em Hebreus capítulo 5, o texto vai dizer que o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornaram-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal, como eu falei lá no início dessa reflexão. É um desafio desde o primeiro século, porque assim como os discípulos não puderam ouvir e discernir o que Jesus ainda desejava lhes ensinar, ainda hoje estamos diante de muitas situações de imaturidade, de infantilidade, de criancice mesmo, ou na família, ou na nossa própria vida pessoal, na igreja, nos nossos relacionamentos diários. E a palavra hoje vem nos alertar e fazer um apelo para que nós possamos deixar o nosso coração aberto, rumo à maturidade, para que 2024 seja marcado pelo nosso crescimento, para a nossa plena maturidade, para vivermos os eternos propósitos de Deus na vida do seu povo em toda a terra. Então, eu desejo um dia para abrirmos o coração, um dia para refletirmos, um dia para deixar o Espírito Santo de Deus nos ensinar. Uma ótima reflexão, um ótimo dia, que Deus nos abençoe. Amém.